na presença de Deus, amém? É bom estarmos juntos e é também bom podermos olhar para a palavra de Deus e meditar nela, amém? O pastor Luís falou comigo para estar aqui com os irmãos hoje para partilhar. E eu gosto, não quero repetir o que o pastor Luís disse, mas eu particularmente gosto dos cultos de quarta-feira, os cultos de estudos bíblico, porque normalmente temos a possibilidade de aprofundar um pouco mais, às vezes, alguns temas que nos cultos públicos ou quando recebemos visitas não conseguimos, por motivos que são lógicos, não conseguimos às vezes aprofundar porque temos que acolher pessoas que venham, que se calhar é a primeira vez que entram neste lugar e nós temos que ter o cuidado de transmitir alguma coisa que elas consigam entender e compreender e que faça depois alguma coisa no coração delas. Porque o mais importante do que dizerem aquela pessoa fala muito bem, é que a mensagem chega a alguém, não é? Isso é mais importante. Mas nestes cultos de quarta-feira nós podemos aprofundar um pouco e é sempre muito bom porque se há algo que nos fortalece é o conhecimento que nós vamos tendo ao longo da vida da palavra de Deus, verdadeiramente da palavra de Deus. É verdade que ao longo da nossa vivência cristã nós vamos experimentando diversas coisas e episódios que nos marcaram e músicas que ao cantarmos que mexeram connosco, que às vezes lembramos quando cantamos novamente aquela música, lembramos-nos desses momentos ou lembramos situações que vivemos e que são marcas importantes, são altares na nossa vida, mas a palavra de Deus é que é verdadeiramente o sustento e aquilo que nos mantém de pé. E muitas vezes nós não lhe damos, se calhar, o devido cuidado e o devido apreço e não nos dedicamos a ela em compreendê-la da maneira como devíamos compreender e esforçar-nos para isso. Nas oportunidades que eu tenho, não é fazer aqui nenhum convite, não é autoconvidar-me, mas nas oportunidades que eu tenho a estar aqui com os irmãos, eu estive a pensar o que é que eu poderia trazer que fosse para mim também desafiante, porque eu gosto de visitar coisas que não tenha, não é que nunca tenha falado, mas que não tenha falado nos últimos tempos, e não quis ir aos livros e aos apontamentos que lá estão escritos há muito tempo, e então eu pensei o que é que poderia ser bom para nós falarmos, alguma coisa que nos fortaleça, alguma coisa que nos ajude e que sustente a nossa fé acima de tudo. E eu pensei em falar com os irmãos acerca da pessoa de Jesus Cristo. E eu penso que esse é o assunto mais importante porque ele é o centro de tudo, certo? A nossa vida, nós somos cristãos, nós decidimos seguir a Cristo, nós não fomos obrigados, nós decidimos seguir a Cristo. Ele fez um apelo a cada um de nós, como fez aos que estavam na praia: quem quiser vir após mim, certo? Negue-se e siga-me. E nós não fomos forçados. Agora, o que é louco é nós assumirmos um compromisso de seguir alguém e não nos darmos ao trabalho profundo de o conhecer. Certo? Ninguém iria querer que o seu filho, que a sua filha casasse com alguém sem que essa pessoa, sem que o seu filho, a sua filha tivesse a oportunidade de conhecer o outro, desenvolver esse conhecimento e só depois é que avança, não é? Agora, o nosso desafio, ele desafiou-nos, nós acreditámos, a palavra de Deus falou ao nosso coração, fez-nos sentir que éramos pecadores, fez-nos sentir que precisávamos dele para que ele nos restabeleça diante de Deus e nos restitua à comunhão com ele, mas a verdade é que nós temos que aprofundar o nosso conhecimento com ele, porque senão, como é que nós podemos chegar, como disse Paulo, e depois já iremos entrar nos textos que eu quero falar com os irmãos, ao ponto de, em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, em momentos de stress, podemos dizer, como Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Certo? Portanto, se é importante conhecer a Cristo, claro que é, porque se nós o aceitarmos seguir, nós temos que saber em quem é que nós estamos a acreditar, porque a nossa confiança não pode ser cega, não é 100% irracional. É verdade que há fé, há confiança, há questão de acreditar em coisas que às vezes não se consegue compreender, mas nós temos que ao mesmo tempo solidificar a nossa fé com as coisas que nós conseguimos compreender e com pontos que nós não podemos abrir mão. E então, ao longo do tempo que nós possamos estar aqui, eu vou desafiar os irmãos e a mim mesmo em pensarmos nisto, em pensarmos em Jesus,
e que isso nos possa ajudar a conhecê-lo melhor, e conhecendo-o melhor, quando vier as horas de dificuldade e de luta, nós podemos dizer com Paulo ou sem quem tem querido. Tão simples quanto isso, porque gosto muito de música, mas não é a música que me vai manter de pé. É Ele. É Ele. É Ele. E não mais ninguém. Então eu vou partilhar com os irmãos. Eu gostava que os irmãos abrissem comigo. Como é natural, os irmãos vão entender. Haverá muito para falar acerca da pessoa de Jesus, não é? Há muita coisa que nós podíamos falar. Temos que começar por algum lado. Não significa que o assunto por onde eu vá começar que seja mais valioso do que o assunto que numa outra oportunidade se fale. Não tem a ver, mas tem que se começar por algum lado, certo? Portanto, porque assim senti, vamos começar a ler em Hebreus 1, versículo 1 e versículo 3. E eu peço a quem encontrar, esperando um bocadinho para que todos tenham essa oportunidade, que possa fazer a leitura deste texto. É um texto que é conhecido, mas que nós vamos meditar um pouco nele e depois desenvolver. Hebreus 1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Obrigado, irmã. Este texto dava para nós estarmos aqui dias a refletir sobre ele e sobre aquilo que... sobre a pessoa de Jesus neste texto. Desde ele enquanto a palavra, ele enquanto a revelação de Deus. Há muitas coisas que nós poderíamos tratar aqui, mas aquilo que eu estava a falar hoje com os irmãos tem a ver com a revelação de Deus que foi progressiva, mas que é culminada na pessoa de Jesus, em que Jesus torna-se o ponto máximo da revelação de Deus e da maneira como Deus comunica com as pessoas. Deus, de várias maneiras, lemos aqui neste texto, Ele comunicou ao longo dos tempos, mas nos últimos dias falou-nos através do Filho. E aqui a ideia é, antes destes últimos dias, houve várias comunicações, houve várias formas, mas esta é a final e absoluta. Entendem? De que este é o ponto mais alto da maneira como Deus comunica com os homens. Ele comunicou através de quem? Do seu próprio Filho. Mas antes de entrarmos aí em detalhe, vamos ver o que o escritor diz. Ele diz, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E nós vamos ler aqui vários textos para só vermos que aquilo que o escritor de Hebreus está a dizer, de facto aconteceu. Nós vamos ver que Deus falou no Antigo Testamento, e não pensem em Antigo como Testamento como a divisão da Bíblia. Pensem no Antigo Testamento como até o momento em que o Novo Testamento de facto começa com a morte de Jesus Cristo, ok? Não pensem, porque quando vemos João Batista, estando escrito no Novo Testamento, ele pertence ao Antigo Testamento no sentido do ministério e do tempo que estava a ser vivido. Então, vamos olhar nessa perspectiva. Quando eu disser Antigo Testamento, não centralizem na ideia de Bíblia, da maneira como a temos dividida, mas, na verdade, como é de facto, que é até à morte, quando Jesus morre, inicia-se um novo Testamento, ok? Então, no Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus, por exemplo, falou através de visões. E nós vamos ler, nós não vamos debruçar-nos sobre os textos. É só para os irmãos verem que, de facto, aquilo que está escrito é real. Não está aqui escrito ao acaso. Por exemplo, se os irmãos lerem Isaías 6, eu vou pedir a um irmão que leia no versículo 1, vamos ver uma das formas como Deus falou aos pais pelos profetas. Ok? Todos conhecem este texto, mas eu vou pedir a um irmão que faça essa leitura. E sim, Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, tive uma visão em que vi o Senhor sentado num trono muito alto. Obrigada. Basta só até aqui. Tive uma
visão. A maneira como Deus falou a Isaías foi através de uma visão. Quando nós, por exemplo, vou também pedir a alguém que possa abrir em Ezequiel, no capítulo 1, logo no versículo 1 também, só para os irmãos verem que, de facto, Deus falou de diversas maneiras aos pais pelos profetas. E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém. E eu tive visões. Então, Deus sempre foi falando. A ideia que nós vamos percebendo aqui, Deus sempre foi falando com o povo. Deus sempre foi falando de diferentes formas e de diferentes feitios. Por exemplo, nós podemos ver Deus a falar através dos cânticos e dos poemas que nós encontramos em Abacuque, que nós encontramos nos Salmos, que nós encontramos no próprio livro de Isaías, que é escrito de uma forma poética. Deus a falar através de diferentes formas de comunicação ou através de sonhos. Através de sonhos, os irmãos lembram-se de Daniel, por exemplo, no capítulo 7, eu vou ler para também não estar sempre a pedir aos irmãos, no capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, e diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na cama. Portanto, Deus falou através de visões, Deus falou através de sonhos. E todas essas formas como Deus comunicou foram formas de facto importantes para trazer aquilo que Ele queria transmitir às pessoas e ao povo naquele determinado contexto, naquela determinada história. Deus usou-se de pessoas para falar dEle. Como faz hoje connosco. Usa-se de pessoas para falar dEle. E muitas vezes, e nós não teríamos tempo para fazer esse acompanhamento, muitas vezes a revelação que Deus foi dando aos profetas foi sendo progressiva. Os profetas às vezes não estavam a escrever e entendiam de facto logo o que é que estavam a escrever. Houve coisas que foram sendo depois compreendidas no futuro porque tinham aplicações futuras. E então, a verdade é que muitas vezes a revelação foi, à medida que as profecias iam acontecendo, o conhecimento que Deus estava a trazer à humanidade acerca de Ele mesmo estava-se a desenvolver, estava a ser progressivo. E Deus usou isso através de formas de comunicação que nós conseguíssemos entender, que os profetas conseguiam receber e depois conseguiam comunicar ao povo para que o povo ouvisse e acreditasse e seguisse a Deus fielmente. Porque esse foi sempre o princípio, trazer a palavra era transmitida e as pessoas seguiam. Esse era o princípio. Então nós encontramos aí várias vezes e várias formas como com as quais Deus falou. Falou através de milagres, falou através de parábolas. Houve várias formas como ainda no Antigo Testamento, antes da pessoa de Jesus chegar, Ele foi falando, Ele foi se revelando, Ele foi fazendo o conhecimento que o povo tinha acerca de Deus crescer e desenvolver. Estão percebendo onde é que eu estou a querer chegar? Nós não lemos Gênesis e não ficamos a saber toda a história para a frente, pois não. Foram precisos trazer mais livros e mais profetas e mais histórias para que depois conseguíssemos começar a compreender o filho de Davi, a restauração do reino e várias coisas que nós não conseguíamos entender, apesar de às vezes haver indícios lá escondidos, pequenos apontamentos que apontavam para alguma coisa maior. Mas a verdade é que Deus estava a falar às pessoas de várias formas e de vários feitios, através de várias formas de comunicação. E também vemos, por exemplo, que muitas vezes há esta expressão, veio a mim a palavra do Senhor. Recordam-se? Por exemplo, Jeremias diz, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e depois vem o conteúdo da profecia. Ezequiel diz, veio, eu gosto muito da expressão, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e a ideia que dá é que a palavra aproxima-se, vem na direção da pessoa que a vai receber, portanto não é uma questão de eu me dirigir para a receber, não sou eu que me consigo aproximar para que Deus fale, mas é a palavra que se aproxima de mim que me transmite
algo. E era assim que era no Antigo Testamento que as coisas iam acontecendo. A palavra vinha, e isto é muito interessante porque a expressão é a palavra vinha, e depois nós vamos perceber um bocadinho mais à frente, que muitas vezes essa ideia é a ideia da própria pessoa de Jesus Cristo ainda não feita em carne, a aproximar-se. Não quero complicar com os irmãos, mas é preciso nós compreendermos, porque para nós compreendermos Jesus, nós temos que perceber que Jesus não começa no dia em que nasce. Jesus esteve presente em toda a história, e a história de Jesus, nós começamos a vê-la no momento em que Deus diz haja luz. Jesus está no haja luz, percebem? Se nós não compreendermos isso, vamos ter sempre muitas dificuldades em olhar para a palavra e ver que em todo o lado e em todo o texto, Jesus está lá e Jesus é o centro, e que a Bíblia não serve para falar de Israel nem da igreja, mas a Bíblia serve para apresentar Cristo. Através de pessoas, muitas vezes, mas nos últimos tempos, através dele mesmo. Através dele mesmo. Então, como os irmãos vão recordar-se, Daniel teve o sonho, Josué teve sonhos. Lembram-se lá antes de ir para o Egito? E nós vemos várias pessoas que tiveram revelações de Deus e que usaram, e que ao receberem essa revelação, Deus as usou para instruir o povo. Porque esse foi sempre o princípio. A palavra vem para instruir, para que o povo não pereça por falta de conhecimento. Okay? E o conhecimento só vem através do ouvir, do estudar, do meditar. A fé vem através disso também. Por exemplo, quando nós olhamos para e os irmãos já tiveram aqui a carta de Romanos, eu vou pedir aos irmãos que abram em Romanos 1, versículo 1 e versículo 3. Isto para solidificar um pouco mais de que a ideia era que Jesus, a ideia de que todo o Antigo Testamento está a apontar para a pessoa de Jesus e que a palavra estava lá. Diz assim, Paulo... Já encontraram? Peço desculpa. Quer dizer, também estão aqui com... Estava a faltar um dom. Prontos. Essa coisa. Paulo, mas que é muito útil. O videoprojetor. Obrigada. Paulo serve de Jesus Cristo. E agora os irmãos reparem só aqui num pequeno pormenor. Paulo serve de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o quê? Para o Evangelho de Deus. Quem é que anunciou o Evangelho? Não. Os profetas nas Santas Escrituras. Então quer dizer que Paulo, o Evangelho já estava escrito nas Escrituras, porque Deus estava a falar aos pais, pelos profetas, de várias formas e de vários feitios. Então, Paulo não vai acrescentar mais nada. Ele vai continuar a transmitir a mensagem, mas agora após a revelação final. Porque até ali não havia a revelação final da pessoa de Jesus, mas a partir do momento em que há a pessoa de Jesus, dá para materializar melhor, dá para resolver algumas coisas que não se conseguiam compreender quem era o Messias. Agora dá para dizer quem é o Messias. Porque agora sabemos quem é, eles sabiam, eles viviam a apontar, a olhar para a frente, a ler e a pensar para a frente, quando é que, e agora Paulo já tem toda essa informação e faz com que quem estava lá atrás olhe para a frente e quem cá está à frente olhe para trás, porque o único ponto da história que de facto importa é aqueles 33 anos, 30 anos, em que a pessoa de Jesus caminha pela terra e esse é o ponto final da revelação. É o ponto mais alto da maneira como Deus pode comunicar com os homens. Então ele está a dizer, Paulo serve dos Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual Deus antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do Filho. Então o que ele está a dizer é que já os profetas, tal e qual como o Hebreus estava a dizer, toda a gente estava a anunciar Jesus. A história é sobre isso. Quando Adão e Eva caíram, quando a serpente fez todo aquele trabalho, o que é a promessa? Que a cabeça da serpente seria esmagada pelo calcanhar. Recordam-se? É claro que quando eles ouviram isso, não faz clique, percebem?
não se consegue compreender o que é que aquilo significava, porque a revelação estava a ser progressiva. Mas quando nós vemos Jesus na cruz, já não faz todo o sentido. Quando Abraão recebeu a promessa que da descendência dele seriam benditas todas as pessoas da terra, quem é que os irmãos acham que ele pensava que era a pessoa real da profecia? Isaac, o filho. Mas agora que nós andamos não sei quantos anos para a frente, percebemos que mais do que Isaac, a descendência era Jesus, sobre o qual seriam benditas todas as nações da terra. Então, a revelação é progressiva e só quando nós conseguimos centralizar toda a informação em Jesus é que as coisas depois começam a encaixar. É como se o puzzle final se resolvesse. E é isto que o escritor está lá a dizer. Deus falou de diversas maneiras, através de várias formas, mas há uma mensagem, e Paulo diz, a mensagem que os profetas transmitiram é acerca do Filho. Acerca do Filho. Lembram-se como é que João Batista é introduzido no Evangelho de João? Alguém se recorda? Recorda-se João Batista, certo? Vá, ajudem-me. Recorda-se João Batista? Então vá, quem é que era João Batista? De forma muito rápida e muito simples. Quem é que diz duas frases sobre João Batista? Hã? Ok, mais. Mais coisas, ajudem-me. É o fim a batizar. E o que é que, quando João introduz João Batista no Evangelho, ele diz que, portanto, João Batista, vou-vos ajudar aqui um bocadinho, veio para fazer o quê? Para testemunhar. Testemunhar. Para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. João Batista é do Antigo Testamento ou do Novo? Antigo. E o que é que ele estava a fazer? A mensagem dele era para falar acerca de quem? De Jesus. E esse é o maior, é o princípio total da palavra, seja lá no Antigo Testamento, seja agora, a mensagem tem que ser Jesus. Não pode ser outra, porque não há mais nenhuma outra. Tudo o resto, passa a expressão, é como se fosse acessório. O foco é a pessoa de Jesus. O foco não sou eu que estou caído. O foco é a pessoa de Jesus que me levanta. Percebem? O foco, nós somos muito humanos, não é? Muito humanistas. Gostamos de colocar-nos no centro da história. Mas eu não sou o centro da história. O centro da história é Ele, não sou eu que estou caído, é Ele que me levanta. O que é os irmãos perceberem a diferença que há nestes pequenos conceitos, percebemos o quão pequenos nós somos e o quão grande Ele é e que toda a história, toda a mensagem está a pensar só nisto, na pessoa de Jesus, para que nós o possamos conhecer. Para que nós o possamos conhecer, sim, porque nós não tivemos a oportunidade de o conhecer fisicamente como os apóstolos o conheceram. Mas temos a palavra que nos revela quem Jesus Cristo é. Eles também não tinham lá no Antigo Testamento a oportunidade de ter conhecido, porque Ele não tinha vindo, mas tinham as Escrituras que lhes apontavam. Então, Deus falou de várias maneiras, essas maneiras foram poderosas, elas trouxeram resultados à vida das pessoas que as ouviram ou não a trouxeram. Mas se isso foi poderoso, agora, nos últimos dias, falou-nos através de quem? Do Filho. Então é como se Ele estivesse a dizer, tudo o que vocês ouviram é importante, tudo isto é real, mas agora é a maneira mais clara, é a maneira mais óbvia, é a maneira mais compreensível que há para que saberem o que é que Deus pensa, é ouvirem Jesus, é verem Jesus. Sabem que se nós não podemos interpretar a Bíblia a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. Mas estão entendendo o que eu quero chegar? A pessoa de Jesus Cristo tem que ser, de facto, o desbloquear de qualquer interpretação que nós possamos fazer. Se aquilo que nós pensamos e achamos acerca de algo que está escrito, de alguma maneira não conseguir conjugar com a pessoa de Jesus, então a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver está errada.
Porque Ele é a palavra, Ele é a revelação final da maneira como Deus comunica. Ele é a pessoa da divindade pela qual Deus comunica com as pessoas. Estão a compreender? É isto que Jesus é. Jesus é a pessoa da divindade. Isto não é ser menor. Ele é a pessoa da divindade pela qual Deus, como um todo, comunica através de nós. Não quer dizer que o Espírito Santo não esteja nisso. Não quer dizer que o Pai não esteja nisso. Mas, objetivamente falando, Ele é a palavra. Percebem? E aquilo que o escritor de Hebreus está a dizer é: Deus falou de muita maneira e essas coisas foram fantásticas, mas agora, nos últimos dias, Ele falou-nos através do Filho. Então, se Ele agora, nos últimos dias, falou-nos através do Filho, é como se Ele estivesse a dizer, não é ignorar o que está para trás, logicamente que não, toda a Escritura ela é proveitosa para nós, para nos ensinar, para nos fazer crescer, mas o ponto central é a pessoa de Jesus. Faz sentido o que eu estou a dizer ou não? Os irmãos conseguem acompanhar o que eu estou... Com certeza conseguem. A grande diferença é que até ali Deus falava através de pessoas acerca dele. E agora Ele fala dele através dele mesmo. Percebem? Ele fala... Quando nós vemos Jesus, nós vemos a palavra de Deus a falar acerca dele mesmo. Percebem? Este movimento. A palavra fez-se carne e ela fala acerca dela mesma, de si mesmo. E naturalmente não há possibilidade de haver revelação maior daquilo que é o plano de Deus, daquilo que é o caminho que Deus preparou para os homens, aquilo que é a boa vontade que Deus tem para com os homens. Não existe possibilidade de haver revelação maior de quando é Ele mesmo a dizer o plano e a dizer as coisas. Percebem onde é que eu estou a chegar, irmãos? Portanto, não é mais Deus através dos profetas, é Deus através dele mesmo a falar connosco acerca dele. Como diz João, eu já citei aqui, e isto é importante nós percebemos, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e mais tarde o Verbo faz-se carne. Ou seja, a pessoa de Deus que nós vemos no Antigo Testamento, que nós conseguimos acompanhar e perceber que ela está lá por causa das palavras de Deus, ela faz-se carne e habita entre nós. Quem habitou entre nós foi a pessoa que disse: haja luz. Percebem onde é que eu estou a querer chegar? Quem habitou entre nós foi a pessoa que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem habitou entre nós foi a pessoa, ou é a pessoa que disse: não matarás, amarás o teu próximo. É a pessoa da divindade que falou, ela fez-se carne. Então, se eu quero compreender quem Deus é, eu tenho que olhar para Jesus e deixar que a pessoa de Jesus, sem imposições da minha parte, sem interpretações da minha parte, moldem a minha maneira de ver quem Deus é. É um exercício difícil, porque muitas vezes, irmãos, isto não é querer criticar ninguém, foi assim ao longo da história. Nós nunca tivemos a capacidade de compreender as Escrituras a 100%. E houve sempre ao longo da história pessoas que tentaram forçar a Escritura a dizer uma coisa, a dizer outra, e que criaram contextos e ordens e restrições a pessoas que não fazia sentido nenhum, mas que as pessoas acreditavam e forçavam, porque não era, na verdade, Cristo quem estava a ser o caminho pelo qual nós interpretamos as Escrituras, mas era muitas vezes a nossa visão acerca do mundo a condicionar as Escrituras, para depois, através dessa salada de frutas, saírem ideias que muitas dessas ideias acabaram por afastar pessoas. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Quantas irmãs estão aqui de calças? São muito simples. Eu estou à vontade porque não tenho problema nenhum falar com isso. Se os irmãos sabem, as irmãs que hoje aqui estão de calças, se fosse há 40 anos estavam no inferno.
Hã? Vá, pronto, menos anos. Mas os irmãos estamos a dizer, vai alguém para o inferno por causa das calças? Naturalmente que não. Mas a verdade é que nós interpretamos e forçamos por causa de contextos externos à Bíblia, e muitas pessoas, por causa da nossa teimosia, acabaram por ter, em vez de ter em nós alguém que atraía, tinham em nós alguém que criava restrições. Mas isso não aconteceu só connosco. Aconteceu assim com os fariseus também, que levantavam ordens e mais ordens que nem eles as cumpriam. E colocavam isso como peso sobre as pessoas, ao ponto do próprio Jesus os criticar, a dizer que vocês dizem isto e não fazem, e incutem esse peso nos outros. E isso acontece porquê? Porque nós deixamos com que a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo, a sociedade, as coisas, tolde e entre na interpretação que nós temos acerca de Deus. Mas a única forma de interpretar Deus é através da pessoa de Jesus Cristo, sem nada à volta condicionar. E isso é um exercício muito difícil, porque é muito difícil nós abrirmos mão das coisas que nós tomamos como certas muitas vezes, e das coisas que nós até às vezes sabemos que não são certas, mas não queremos quebrar o orgulho. Não queremos quebrar o orgulho. E irmãos, para perceberem que eu não estou a dizer nada que seja completamente parvo, eu vou recordar-vos de umas ou duas expressões que os irmãos conhecem. Olho por olho, dentro por dentro. Conhecem? Quem disse isto? Deus a Moisés, certo? Deus a Moisés. Se os irmãos forem ler, e eu acho que até vai haver essa possibilidade de haver aí um estudo sobre o Sermão do Monte, né? Eventualmente. Se os irmãos forem ler o Sermão do Monte, há uma parte muito interessante em que Jesus variadas vezes diz: ouviste o que foi dito? E depois cita diversos textos. Alguns não são textos verdadeiramente literais sobre o que está escrito, mas os princípios estavam lá. E outros são literalmente citações do Antigo Testamento, em que Deus diz, por exemplo, olho por olho, dente por dente. E depois ele diz: eu porém vos digo. Ora, naturalmente Jesus nunca poderia estar a dizer que Deus, o Pai, tinha dito uma coisa e que ele agora diz outra. Certo? Isso não pode acontecer. Porquê? Porque o Pai e Ele são um. E quando lá disse não matarás, o não matarás é a pessoa de Jesus que traz essa comunicação. A pessoa de Jesus, entendam, antes de fazer carne como nós vemos a partir do Novo Testamento. Então, quando Jesus está a dizer, ouviste o que foi dito, e depois cita as palavras do Antigo Testamento e diz, eu porém vos digo, o que ele está a querer transmitir é que, apesar de ter sido dito isto, a interpretação e o ensino acerca disso não era o correto. E que estavam-se mais a focar na letra que estava escrita do que propriamente no espírito daquilo que estava escrito. E ele traz à verdade aquilo que é o real sentimento da pessoa de Deus quando diz, por exemplo, não adulterarás. E, então, pronto, se não cometer adultério, está tudo bem. E Jesus diz, não, se no vosso coração. Porque aquilo que era transmitido é, desde que não façam, está tudo bem. E o que Jesus transmite é, atenção, não foi isso que foi dito lá atrás. O que foi dito lá atrás, quando disse, não adulterarás, não é o que vocês estão a ensinar que, desde que não sejam apanhados como uma mulher adúltera, está tudo bem. Não é isso. É mesmo que no vosso coração, pensem, perante Deus, é como se tivessem feito. Perante os homens pode não ser, mas perante Deus que sonda os corações e conhece as intenções, é igual. Então o que é que isto queria dizer? Queria dizer que a palavra, ela não era verdadeiramente entendida a 100% e era explicada de forma errada, e isso trazia um peso e uma vivência diferente daquela que era a vivência que Deus queria quando disse. Então, quando nós percebemos que isso pode acontecer, porque se aconteceu ao longo das Escrituras e tem acontecido na história, vai continuar a acontecer, então nós temos que perceber que se eu quero estar seguro daquilo que é a vontade de Deus, eu tenho que olhar para a pessoa de Jesus, porque Ele é a forma pela qual Deus, nos últimos dias, fala.
O resto, podemos ouvir, as profecias são para ser ouvidas, os sonhos podem vir, as visões podem vir, não, nada disso. Mas se alguma dessas coisas não tiver respaldo na pessoa de Jesus, ou de alguma maneira queira acrescentar, os irmãos já ouviram aquelas pessoas que disseram que foram ao céu e que Deus lhes disse para não sei quê, não sei o que mais, escreve um livro, publica o livro. Nós temos, o livro que Ele nos deixou não é gratuito porque teve que ser impresso, os irmãos entendem? Porque as pessoas que fazem os livros têm que pagar as folhas. Mas não é para fazer negócio. Ele não precisa acrescentar nada através de ninguém. E ninguém pode ser nada maior do que aquilo que já Deus, na pessoa de Jesus, falou. Ele é a revelação final. Ele é o ponto máximo da maneira como Deus comunica com os homens. É verdade que nós temos a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar a entender, a compreender, a interpretar. Mas os irmãos entendam, não pode fugir deste ponto. Durante muito tempo Deus falou de várias maneiras. Essas maneiras ainda podem ser utilizadas? Podem. Mas o ponto máximo é que nos últimos dias Deus falou-nos através do Filho, através da pessoa de Jesus Cristo. E nós não podemos procurar nada mais, nada menos. A pessoa de Jesus Cristo tem que ser, de facto, o centro da maneira como nós interpretamos a Bíblia, da maneira como nós queremos viver o cristianismo. Ele é a palavra, Quando eu vejo Jesus a dizer, quando eu vejo Jesus a ter aquela ação em que Ele destrói as barracas que estão no templo, é Deus que está a fazer essa ação, percebem? Quando eu vejo Jesus a levantar alguém que está caído, é Deus que está a levantar essa pessoa que está caída. Quando eu vejo Jesus a ter uma palavra dura para com alguém, porque essa pessoa não cede verdadeiramente e não o segue e não o aceita, é a maneira como Deus reage. Eu quero conhecer Deus, eu tenho que conhecer a pessoa de Jesus. Porque foi Ele que disse e não eu. Se me conheceres a mim, conhecereis o Pai. E quem é que o Pai usa para o conhecer a Ele? Usou no passado profetas, mas agora, nos últimos dias, Ele utilizou o Filho para comunicar connosco qual é que é a perfeita, a boa vontade de Deus para connosco. Amém? Irmãos, aqui ainda falta 8 minutos, mas eu não quero passar, penso que não há problema, não quero passar para outro assunto, porque depois ficará a meio e não faz grande sentido, mas era isto que eu queria partilhar com os irmãos. Temos a palavra de Deus. Temos Jesus. Temos Jesus. Se queremos conhecer Deus, ouço muitas vezes pessoas dizer, mas eu nunca ouvi. Olha para Jesus. Lê Jesus. Se lermos Jesus, vamos ouvir Deus falar. Não, quando eu quero dizer ouvir Deus falar, não quer dizer uma voz aqui audível. Pode acontecer, mas não entendo, não me interpretem errado. Não estou a dizer que Deus não pode oralmente falar connosco. Claro que Ele pode. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que quando eu estou a ler a pessoa de Jesus, quando eu estou a ler Ele a caminhar, eu estou a conhecer Deus. Como Deus caminha no meio das situações, como Deus fala. E então eu não preciso, não é não precisar no sentido de retirar valores, não é não precisar de Isaías, claro que eu preciso de Isaías, mas se eu quero centralizar o meu conhecimento em quem Deus é, eu posso não conhecer Isaías, eu posso não conhecer o Pentateuco, mas se eu conhecer Jesus, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. E este era o foco que eu queria deixar com os irmãos. Olharmos para a pessoa de Jesus como a maneira como Deus, ou a pessoa através que Deus usa para se dar a conhecer a nós. E se nós começarmos a valorizar isso, se nós colocarmos isso no nosso coração, nos momentos mais complexos, nos momentos às vezes de maiores dúvidas, em vez de ficarmos a abanar por causa daquilo que do outro, nós vamos centralizar os nossos olhos em quem? No autor e no consumador
da nossa fé é aquele que a inicia e aquele que a consome, aquele que a faz sustentar-se. Então, se nós colocarmos os nossos olhos ali, nele, focados nele, naquilo que ele disse, da maneira como ele viveu, como ele reagiu, como ele pensou, como ele esteve, como ele é, então, de certeza absoluta que quando nós passarmos pelos momentos mais complexos, nós iremos ter uma resistência completamente diferente do que aqueles que ouvem a palavra, mas que não a interiorizam, que não a praticam, como está lá escrito na parábola dos 2 fundamentos, em que ouviram, mas não obedeceram. Tudo caiu. Mas quando eu conheço a pessoa de Jesus e que eu digo assim, Jesus fez isto, eu quero obedecer a isto, eu quero ser isto, eu sei que sou fraco nisso, há muita coisa que eu tenho que melhorar, eu gostava de ser muito melhor do que eu sou, mas eu sei que dentro de mim eu quero ser. Não sou aquilo que queria ser, mas eu sei que dentro de mim eu quero ser capaz de dar a cara, como ele diz, eu quero ser capaz de me humilhar como ele me desafia, eu quero ser capaz de esperar o momento de ser levantado sem que sejam os homens a levantar-me, eu quero ser capaz, não quer dizer que o consiga sempre, mas porque eu sei que ele é assim, eu quero ser capaz disso. Porque eu sei que Deus é assim. E porquê é que eu sei que Deus é assim? Porque quando eu olho para a pessoa de Jesus Cristo, Ele foi assim. Ovelha calada, levada ao matador, não ficou a mandar vir com o mundo. Não andou a trabalhar para ser reconhecido. Não andou a fazer milagres para que lhe digam, olha, foi Jesus que fez um milagre. Não, vai-te embora, fala com o sacerdote. Não buscou reconhecimento, apesar de ser reconhecido. Percebem? Então, se ele era assim, é porque é isso que Deus procura. É isso que Deus quer ver materializado naqueles que, um dia, lá na praia, quando ele passou, e que disse, se quiserem vir após mim, neguem-se a vós mesmos e sigam-me, e que nós deixámos as redes e seguimos. Agora, se deixámos as redes, se deixarmos tudo, para depois não cedermos naquilo e não compreendermos que o temos de conhecer, porque Ele é o que vai sustentar a nossa caminhada, então muito provavelmente vai haver um momento em que, tal e qual como os israelitas, começamos a olhar para a frente e começamos a olhar para trás com saudades de coisas. Com saudades de coisas. Mas se nós focarmos e solidificarmos a nossa vida na pessoa de Jesus, na palavra, então nós vamos conhecer Deus. E se conhecemos Deus, os irmãos acreditam como eu que estaremos bem ou não? Amém? Irmãos, era isto que eu queria partilhar com os irmãos e espero sinceramente que Deus os possa abençoar.